A paz do Senhor Jesus. Bem, noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Então eu senti o desejo de fazer essa live para falarmos da palavra de Deus. Eu quero repartir algo com você nessa noite. Se conta em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, que diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa é uma palavra que eu já ouvi essa palavra sendo pregada inúmeras vezes. E um dia eu estava numa igreja e a mensagem seria sobre esse tema. E eu falei com Deus: Senhor, me mostra algo novo nessa mensagem, algo que eu nunca ouvi alguém falar. E o Senhor falou ao meu coração: compreenda a Penina. Todas as vezes que a gente ouve essa mensagem, a gente vê as pessoas pregando sobre o sofrimento de Ana. Ana realmente sofreu muito. Ana realmente passou por uma situação de muita dor. Só que Deus falou comigo: compreenda a Penina. Toda mulher, isso desde criança, tanto que as meninas antigamente pelo menos, elas brincavam muito de boneca por causa desse instinto materno, esse instinto familiar que há dentro das mulheres. A mulher, se ela namorar com o primeiro namorado e amar o seu primeiro namorado, ela noiva com ele, casa com ele, vai até o fim da vida. A mulher não tem necessidade de ficar experimentando o homem aqui e ali. A mulher é muito mais sentimental que o homem. Então eu acredito, com certeza, que Penina, eu já procurei estudos sobre Penina e não encontrei. A única coisa que eu encontrei sobre um estudo sobre Penina é que o nome dela significa pedra preciosa. As pessoas costumam somente exaltar ou ali tornar mais evidente o sofrimento de Ana. Mas você já parou para pensar sobre Penina? Se você fosse Penina, como você reagiria àquela situação? Penina certamente ela tinha o desejo de ter um marido que lhe amasse. Certamente ela tinha o desejo de ter uma família. Mas por um contexto da época, quando um homem era casado com uma mulher e essa mulher era estéril, no caso de Ana, o Senhor havia lhe cerrado a madre, pelo contexto da época, esse homem poderia ter uma segunda esposa para lhe gerar filhos. Então, quando a Bíblia diz que
Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Nós entendemos que Penina chegou depois nesse relacionamento. Agora imagine você no lugar de Penina, você ser tirado dentro da sua casa para você ser enxertada num casamento que já existia. Como é que você reagiria a isso? Você ser colocado num casamento por um único propósito. Você não vai ser amada, você só vai servir para gerar filhos ou para satisfazer o desejo sexual de Eucana. Porque quando Eucana tivesse com desejo sexual por Ana, e Ana porventura tivesse no período menstrual das mulheres, ele tinha Penina como segunda opção, um quebra-galho. Como é que você se sentiria vivendo dentro de uma casa assim? A Bíblia diz em 1 Samuel que Eucana amava Ana. Então se a Bíblia diz que ele amava Ana, porque ele não tinha amor por Penina. Imagine você sendo Penina, vivendo dentro de uma casa onde você vê Eucana, seu marido, tratando Ana como uma verdadeira rainha. Mesmo Ana não dando filhos, Eucana tratava ela de maneira superior, tanto que a Bíblia diz que ele dava porção excelente para Ana. Tanto que a Bíblia diz que ele diz para Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? É claro que Eucana ali está sendo totalmente insensível, porque na época de Ana, uma mulher estéril, ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Por quê? Em Deuteronômio 28, uma das bênçãos decorrentes da obediência do povo de Israel seria a fertilidade. Mas uma das maldições decorrentes da desobediência seria a esterilidade. Então a mulher estéril, nos tempos antigos de Israel, era como se fosse uma mulher que tem algum pecado, porque Deus não lhe dá nem filhos. Então para Ana era uma tristeza muito grande, porque o maior sonho de uma mulher era ser mãe. Então quando Eucana diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos, é claro que ele está sendo insensível com Ana. Mas para Eucana falar para Ana que ele era melhor do que 10 filhos, é porque o tratamento que ele dava para Ana era extremamente superior ao tratamento que ele dava a Penina. Ele honrava a Ana. Então você imagina você, Penina, olhando tudo isso, Eucana dizendo para Ana, meu amor, eu te amo, e Penina não desfrutava de nada disso. Será que você seria melhor do que Penina? Eu não estou defendendo o que ela fez com Ana. Eu não estou defendendo dela irritar a Ana, dela entristecer a Ana, porque na verdade as duas eram vítimas dessa situação, daquela época. Talvez o mais correto fosse Penina dizer para Ana, Ana, eu te entendo, eu também não gostaria de estar aqui, eu queria que você fosse mãe, vivesse com Eucana e eu pudesse ter meu próprio marido. Talvez essa fosse a atitude correta de Penina, mas ela não soube administrar. Penina era uma pessoa amargurada, Penina era uma pessoa infeliz, e ela achava que a culpa da sua infelicidade era Ana, quando na verdade Ana não tinha culpa de nada também. Mas será que nós, no lugar de Penina, nós teríamos sido melhor do que ela? Porque é muito fácil criticar Penina, igual todas as pessoas que falam de Penina falam sempre como ela se fosse uma pessoa endemoniada, uma pessoa perversa, maligna. Mas quando a gente para entender o quanto aquela mulher sofreu, a pergunta é, será que eu seria melhor do que Penina? Então a questão é, tem muita gente na igreja apontando o dedo, apontando o defeito, mas quem verdadeiramente se coloca para ouvir? Quem verdadeiramente se coloca para tentar ajudar as peninas que há entre nós? A amargurada, a pessoa com seus traumas. Irmãos, tudo que nós somos como adulto, grande parte da nossa personalidade é formada na infância. Tanto é assim que a Bíblia diz no provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando fores velho, porque o ensinamento vai ficar atrelado ao nosso caráter. Mas onde esse ensinamento tem que ser inserido na nossa vida? Na infância. Quando fores velho, não se desviará dele. Tem pessoas que tiveram traumas na infância que refletiu na sua vida adulta. Tem pessoas que hoje não gostam de abraço porque um dia sofreu um abuso quando criança e não conseguiu mais se apegar a ninguém, não conseguiu mais abraçar ninguém. E a gente que vê uma pessoa assim, a gente critica, a gente aponta, nossa, que mulher seca, nossa, que mulher isso, que mulher aquilo, mas difícil encontrar um para ouvir. Por que você é assim? O que aconteceu? Desabafa comigo, eu estou aqui para te ouvir. Está difícil. As pessoas costumam dizer que não existem mais amigos. Existem sim, porque a Bíblia não é mentirosa. Provérbio 17 diz, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbio 18:24 diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. Teve uma Ruth para uma Noemi. Noemi significa agradável, e ela colocou o próprio nome de Mara, amarga.
Mas teve uma Ruth que foi amiga, companheira. Teve um Jonatas para Davi. Jonatas legalmente era o sucessor de Saul no trono, mas Jonatas entendeu que Deus havia escolhido Davi e Jonatas protegeu Davi do seu próprio pai. Como não há amizade? A Bíblia está cheia de história de amigo. Paulo e Timóteo. Amigo é aquele que se preocupa em ouvir, aquele que se preocupa verdadeiramente com o sofrimento alheio. A Bíblia diz isso em Romanos 12:15. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas hoje as pessoas só sabem apontar o defeito, apontar o erro. Mas quantos estão dispostos a ajudar verdadeiramente, a ouvir? Eu te pergunto para você, Jesus poderia colocar no seu caminho uma pessoa depressiva para você cuidar? Uma pessoa que vai roubar o seu tempo? Uma pessoa que vai te irritar algumas vezes? Mas Deus pode contar com você? Cuida dela para mim. Nós temos esse amor em nosso coração verdadeiramente, o amor cristão, mas entenda bem, o amor cristão não é um sentimento. Eu falo no coração porque é a sede do nosso sentimento, mas na verdade o amor cristão não é um sentimento. O amor de um homem para com a mulher é sentimento. O amor de uma mãe para com o filho é sentimento, mas o amor cristão não é sentimento. Jesus falou, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Só que depois Jesus melhorou isso. Porque se o parâmetro de amar ao próximo fosse o amor a si mesmo, ia ser um amor falho. Sabe por quê? Vamos supor que eu tenha que acordar 4 horas da manhã para pegar número, para quem usa o SUS, para pegar número na fila de uma clínica para fazer exame. Aí eu vou falar assim, eu vou acordar 4 horas da manhã para ir fazer exame. Não vou não. Aí vamos supor que alguém na igreja, uma senhora, uma anciã, precisa de alguém para lhe fazer um favor. Você pode ir lá marcar o exame para mim? Aí eu vou dizer assim, eu não levanto 4 horas da manhã nem para marcar um exame para mim, o que eu vou fazer pelos outros? Então por isso que o padrão de amar o próximo não é amar o próximo como a ti mesmo. O padrão verdadeiro é o que Jesus falou em João 15:12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como a ti mesmo? Não, Jesus falou, assim como eu vos amei. Aí no versículo 13, Jesus diz, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Então Jesus está falando, amor cristão é se colocar no lugar do próximo. Esse é o verdadeiro amor. Em Mateus 7:12, Jesus diz, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então o verdadeiro amor é se colocar no lugar da pessoa. Será que nós temos feito isso? Será que Deus pode contar conosco para cuidar de alguém que Deus ama? Porque quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro depois que ele ressuscitou, Pedro, tu me amas mais do que este? Jesus falou, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro falou, sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Jesus falou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Então olha o que Jesus está falando para Pedro, Pedro, tu me ama? Demonstra isso amando as minhas ovelhas. Então se nós abrimos a boca para dizer que amamos a Deus, devemos demonstrar isso amando as pessoas. Porque 1 João 4:20 diz que se a gente diz que ama a Deus e não ama o próximo, nós somos mentirosos. Porque se nós não amamos o próximo que estamos vendo, como vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Então Deus pode colocar pessoas problemáticas no teu caminho? Há amor cristão suficiente na sua vida para cuidar dessas pessoas? Deus pode colocar uma penina no teu caminho, uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz. Deus pode colocar no teu caminho e falar, você me ama? Então cuida dela para mim. A Bíblia vai dizer que Davi, ele foi chefe de 400 homens de espírito amargurado, homens desgostosos da vida, homens que muita gente não queria nem se aproximar deles. Você já conviveu com uma pessoa amargurada? Não sai nada de bom da boca de uma pessoa amargurada, reclama de tudo. Reclama porque comeu carne, reclama porque não comeu carne, reclama porque está chovendo, reclama porque está sol. Davi, Deus colocou ele para liderar 400 homens assim. Depois, com o tempo, passou para 600. E desses homens que Davi liderou, foi que ele tirou os 37 valentes, que a Bíblia vai dizer, os 37 valentes de Davi.
Davi teve amor o suficiente e sabedoria para daqueles homens amargurados levantar valente para o exército de Deus. Isso é um sofrimento. Não é fácil. Mas a questão é, você tem esse amor no coração pelas almas? Será que nós só estamos aqui para criticar? A gente às vezes faz acepção de pessoas. O profeta vem na minha casa me visitar, a irmã que tem o dom da revelação, tem o dom da visão, eu ofereço café. Se Deus não usar até a hora do almoço, vai almoçar comigo. Eu trago roupa para o profeta orar, eu trago foto para ver se Deus revela alguma coisa. Eu trato o profeta com toda a honra possível. Dai honra a quem tem honra. É o jargão que há no meio do povo de Deus. É só uma palavra que fala sobre autoridade. Dai honra a quem tem honra. É Romanos 13, 7. Mas, em mesmo Romanos 12, 10, Paulo fala assim, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na verdade, nós temos que honrar todos os irmãos. Então, da mesma maneira que eu recebi o profeta na minha casa, eu ofereci um café, um almoço para o profeta, na intenção de que Deus use ele para falar algo comigo. Quando vem aquele irmãozinho com a fama de chato, eu devo tratar com o mesmo amor. Mas é isso que as pessoas fazem? Não. Ai, vem aquela irmã ali, aquela irmã chata, vai até para o outro lado da calçada. Aí aquela irmã ali, eu não gosto de estar perto daquela irmã. Ô, irmã, mulher fala demais. Eu vou até entrar logo antes que ela venha passar aqui na porta da minha casa. Ai, não, eu vou entrar até nessa rua aqui para fugir daquela irmã. Deus está vendo isso, irmão. As pessoas fazendo isso. Muitos fazendo isso. Mas Jesus não fez isso conosco. Nós viemos cheio de defeito, cheio de vício, cheio de podridão. E Jesus não se escondeu de nós. E por que a gente vai se esconder das pessoas? Nós estamos vivendo uma época que o amor a um animal está superior ao amor a um ser humano. As pessoas fazem até campanha na internet. Coloca lá sua vasilhinha de água para o animalzinho, coloca o pratinho de ração. Eu não sou contra essa atitude não, porque a Bíblia vai dizer num provérbio que o justo ama o seu animal. Mas o que me entristece é que pessoas que têm coragem de colocar uma comida e uma água para o animal, se vê um mendigo vindo em direção à sua porta, fecha a porta antes que o mendigo tenha a chance de lhe pedir algo. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Deus está vendo tudo isso, irmão. Deus está vendo tudo isso. E quando você for ajudar um morador, uma pessoa que bateu na tua porta te pedindo um prato de comida, não dá prato descartável, não. Copo descartável. É um ser humano que está ali. Vai entender que você está com nojo dele. Vai entender que você está com aversão à pessoa dele. Jesus não faz isso com a gente. Ah, irmão, mas se ele tiver com alguma doença, depois você leva o prato, lava e bota uma água fervendo a 100 graus, que mata qualquer germe. Se você achar que ele estava com alguma ferida na boca, alguma coisa. Mas não trata aquela pessoa com desprezo, nem com acepção, não. Tá aqui, moço, você vai comer aqui na porta? Vou, toma aqui o meu prato, minha colher, meu garfo preferido, minha caneca preferida. É tratar com honra essas pessoas. Porque Jesus dizia, para quando os discípulos estavam disputando entre si quem era o maior, Jesus falou: maior, seja servo de todos. Nós fomos chamados para servir o nosso próximo. Jesus falou isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Agora, será que nós estamos seguindo o exemplo do Senhor? Então tenha paciência com as pessoas. Tenha empatia. Será que uma pessoa angustiada pode ligar para você 3 horas da manhã e atrapalhar o seu sono? Se o teu celular tocar 3 horas da manhã, você está indisposto a se levantar para ouvir uma pessoa que quer desabafar? Eu me lembro de uma vez que uma irmã de São Paulo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e ela ligou para mim na ligação, e a irmã querendo desabafar, problemas no casamento, e eu sempre com aquela palavra, tentando dar uma palavra de ânimo, tentando dar uma palavra que pudesse fortalecer a fé da minha irmã, mas parecia que eu falava, entrava no ouvido e saía no outro. Chegou uma hora que eu falei para Deus: Deus, eu já não tenho o que falar, eu confesso para você, eu estava já me irritando, porque não é possível, tudo que eu falo parece que a irmã não está ouvindo. Estou dando palavra de ânimo, palavra de incentivo, e ela só reclamando, e aquilo estava me irritando aqui por dentro. E eu falei para Deus: Deus, eu já não tenho mais o que falar. Aí o Senhor falou comigo na hora: se você não tem o que falar, ouça, porque ela só quer desabafar. Tudo que ela precisa, ela só precisa desabafar. Ela ficou 20 minutos comigo na ligação. E depois que ela acabou de desabafar, ela falou: irmão, muito obrigado, eu só precisava desabafar.
Estou bem melhor agora. Então tem pessoas que às vezes querem desabafar. Talvez você que é forte, talvez você que tem mais maturidade espiritual, quando você quer desabafar, você vai para os pés de Jesus. Eu faço isso. Raramente eu desabafo meus problemas com alguma pessoa. Geralmente eu desabafo com Deus. É claro, tem alguns irmãos que às vezes eu participo algumas coisas da minha vida, como está meu coração, né, da maneira que aquela situação me feriu. Mas geralmente eu desabafo nos pés do Senhor. Não porque eu desconfie do meu próximo, mas porque eu gosto de ter essa intimidade com meu Deus. Mas tem pessoas que precisam ouvir a voz de um outro ser humano. Precisam da atenção de alguém, para que ela possa cobrar ânimo, recuperar o ânimo para a caminhada. E Deus nos colocou para cuidar dessas pessoas. A Bíblia vai dizer em Romanos 15, vós fortes suportai a fraqueza dos fracos. Deus nos colocou com esta missão. Mas quantos não querem mais fazer isso? Quantos pastores que quando as ovelhas param de caminhar, agora dizem assim, eu não sou babá de ninguém? Estão até distorcendo a palavra de Deus. Estão pegando lá a parábola do filho pródigo, quando o filho saiu da casa do pai, o pai realmente não foi atrás do filho. Eu já vi mais de um pastor falando, irmão, eu não tenho que ir atrás de ninguém não, porque o filho pródigo tem que tomar vergonha na cara e voltar. Tudo bem, é verdade. Só que o filho pródigo ali, o pai nessa parábola não é o pastor da igreja, é Deus. Todo aquele que está afastado do evangelho, ele tem que manifestar no seu coração o desejo de voltar para Cristo, como eu fiz há 23 anos atrás. Eu pedi, Jesus, me ajuda a voltar, eu não tenho força, mas eu quero. Esse mundo não é o meu lugar, eu sei de onde eu pertenço. E Jesus me resgatou. Só que essa parábola, o pai é Deus. Agora, a parábola do bom pastor, sim, pode ser aplicada aos homens. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 34, versículo 4, sobre os pastores infiéis de Israel, que eram os líderes do povo. O versículo 4 diz, a ferida não curaste, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, não voltou a curar a patinha que estava quebrada. Aí vai dizer lá também, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominai com rigor e dureza sobre elas. E quantos pastores são assim? Quantos pastores que o irmão some da igreja, nem hoje em dia tem o telefone celular, tem o WhatsApp, nem para se informar, ô irmão, já tem 3 cultos que você não vem, meu irmão, o que está acontecendo, algum problema? Não, pastor, é trabalho, amém, mas domingo você está lá, não, domingo eu estou, amém. A pessoa vai saber, meu pastor se preocupa comigo. Isso não é ser babá de ninguém, até porque babá cuida de alguém por dinheiro. Infelizmente tem pastor que só é babá de quem tem dinheiro, né? O irmão que tem muito dinheiro, se faltar um culto, o pastor já está atrás dele, porque o dízimo é bom, a oferta é boa, ele faz muito pela igreja. Mas o pobrezinho, é assim que muitos têm feito. Não tem honrado as ovelhas do Senhor, porque quem não honra as ovelhas não honra a Deus. Mais uma vez eu lembro de Jesus falando para Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Aí o próprio Pedro, que teve essa experiência com Jesus, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele fala para os presbíteros, que na verdade presbítero era um líder local, era um pastor local da igreja, A palavra presbítero, o significado dela é ancião. Então Pedro está falando, olha, eu também sou presbítero, agora eu vou dar um conselho para vocês, presbítero. Lá no versículo 2 ele diz, apacentar é coisa de pastor, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo dele cuidado, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aí no versículo 3 ele fala assim, nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quantos pastores que não cumprem isso? Quantos? Ah, mas fulano tem 50 anos na cara, eu vou ficar atrás de fulano igual criança. Não importa ter 50, tem 60, é um ser humano que às vezes se feriu. E o pastor tem essa obrigação de se importar, de amar. Porque eu não consigo ver um pastor que ama as ovelhas e não se importa por elas. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Nós vamos salvar todos, irmão? Não. Mas nós temos que tentar. Tiago 5,19 diz, irmãos, se alguém dentre vós
Então é alguém que estava no meio. Se algum dentre vós tem se desviado da verdade, não fala só desviado da verdade no sentido de palavra não, ter saído mesmo do caminho da verdade. Saiba, não, se alguém dentre vós tem se desviado da verdade, alguém o converter, como é que eu vou converter alguém que se desviou se eu não for atrás? Tenta trazer. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Tiago 5, 19 e 20. Será que muitos esqueceram isso? Será que nós estamos esquecendo disso? Uma vez Deus me deu uma analogia, já para finalizar essa pequena mensagem, sobre um médico. Um médico numa emergência de um hospital. Aqui próximo à minha residência tem um hospital, a 20 minutos de carro da minha residência, um hospital chamado Hospital Geral de Nova Iguaçu, Hospital da Posse. É baleado, toda hora entra pessoa lá cheia de tiro, atropelada, acidente automobilístico, é um hospital muito concorrido. Então o médico que trabalha na emergência, ele sabe que chega pessoa lá num estado, pela experiência que ele tem na profissão, ele sabe que aquela pessoa não vai sobreviver. É 0,0,1% de sobreviver. Só um milagre de Deus. 5, 6 tiros, tiro na cabeça, estou dando um exemplo. O médico sabe que não vai sobreviver. Ele podia falar assim, não adianta nem mexer porque não vai sobreviver. Ele faz isso? Ele tenta. Ele abre, ele coloca, vamos tentar socorrer, enquanto a vida é a esperança. Ele tenta, ele não consegue salvar a todos, mas ele tenta salvar a todos. Assim deve ser um pastor que ama as ovelhas, mas não só o pastor, todos nós, porque a obrigação de amar é nossa. O irmão está sumido, a irmã está sumida, se interessa. Não importa quem é o irmão, mas aquele irmão é isso, aquela irmã é aquilo. Existe um segredo, irmão, todos nós somos imperfeitos. Hoje eu falei para uma pessoa que estava chateado com a igreja, que quer buscar Jesus, mas não quer ir para a igreja. Ela falou, porque fulano é isso, ciclano é aquilo. Eu perguntei para ela, as pessoas já te decepcionaram? Ela já me decepcionaram. Pessoas já te magoaram? Já. Agora eu te pergunto, você já magoou pessoas? Ela já. Você já decepcionou pessoas? Já. Tá vendo? Todos nós erramos. Mas qual é o segredo? Perdoar, agir com misericórdia. E tem uma palavra que Paulo fala em Efésios 4:2, ele diz, com toda humildade e longanimidade. Ele fala assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aí, finalzinho do versículo, ele fala uma coisa importantíssima. Suportando-vos uns aos outros em amor. Todos nós erramos. Não existe igreja perfeita. Mas, se a gente perseverar, a gente vai para a igreja perfeita na eternidade com Jesus. Então ame as pessoas, tenha empatia, vigia com a nossa língua, né? Seja uma pessoa transparente, verdadeira. Se tiver que falar, fala olho no olho. Se tiver que falar do erro, vai lá para a pessoa e diz. A Bíblia diz, não julgueis para que não seja julgado. Na verdade, é impossível você viver sem um julgamento. É impossível. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, o julgamento está presente. Você, quer ver um exemplo? A irmã vai numa loja comprar uma roupa, um vestido para ir para a igreja. Chega lá, tem 2 vestidos. Tem um até que é mais bonito, mas todavia é muito decotado. E tem outro que não é tão estampado, não é tão bonito, mas é mais recatado. A irmã vai ter que julgar aqui, qual que seria mais apropriado para uma santa se vestir. Então, para você entender que eu errei, você vai ter que julgar ou a minha palavra ou a minha atitude. Então não é que Jesus nos proíbe de julgar. Mas qual é o propósito do teu julgamento? Se você me julgou e viu que eu errei, o que você vai fazer depois disso? Você vai falar mal de mim pelas costas, que a Bíblia condena isso? Ou você vai vir até mim como irmão amado e vai falar, irmão Cláudio, isso que você fez está errado? Qual vai ser a sua atitude? O problema é que as pessoas não têm coragem de chamar o irmão e falar, irmão, isso aí não é certo você fazer ou falar, mas fica falando pelas costas. E fulano é isso, ciclano é aquilo. É disso que Jesus não gosta. Porque a Bíblia vai dizer, em Tiago 4:11, vai dizer assim, irmãos, não falei mal dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí ele vai dizer assim, Tiago, no versículo 12, há só um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Então o problema é que as pessoas, às vezes, o que estão falando é até verdade, realmente a pessoa errou, mas não fala para a pessoa, fica falando pelas costas, falando
comentários maliciosos. E a Bíblia condena a maledicência. A Bíblia condena. Então, se você me viu no erro, vem até mim e fala comigo. Agora, se você não falou para mim, o que adianta falar para A, B ou C? Qual é o fruto disso? A não ser coisas ruins. A não ser maledicência. A não ser palavras que não deveriam sair da nossa boca. As pessoas se esquecem que Jesus falou que nós vamos ser julgados por nossas palavras. Nós vamos dar conta de cada palavra no dia do juízo. Cada palavra ociosa. Então está faltando sinceridade em nossas vidas. Está faltando amizade verdadeira. Está faltando amor verdadeiro para com o próximo. Ah, irmão, mas Jesus falou que no fim dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. Amém. Está se cumprindo. Porque realmente nós estamos no fim dos tempos. Só que o interessante é que Jesus falou que é o amor de muitos que vai se esfriar. Ele não falou de todos. Então faça parte da minoria que ainda ama com sinceridade. Da minoria que ainda se preocupa com o seu próximo. Da minoria que pode dizer como Paulo. Tem um versículo de Paulo que eu acho lindo. Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 12, 15. Paulo diz assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo, eu vou me deixar gastar por vocês, mesmo que vocês não me amem como eu amo vocês. Isso é o amor altruísta, é dar sem receber, sem esperar nada em troca. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E com certeza as pessoas que assimilam esse ensinamento de Cristo, na eternidade elas são extremamente recompensadas. Mas enquanto estiverem aqui na terra serão felizes. Porque que coisa maravilhosa é quando você se doa por alguém, mesmo você às vezes estando no momento ruim da sua vida. Às vezes você está precisando de um abraço. Às vezes você gostaria de desabafar. E é nesse dia que alguém te procura. Que coisa linda quando você diz, eis-me aqui, conte comigo. Pode falar. Eu me lembro de uma vez, finalizando essa pequena mensagem, que eu estava vindo da rua muito triste, quase chorando. Aí veio um homem ao meu encontro, e aquele homem me identificou como um cristão. Eu não me lembro se eu estava com a Bíblia na mão nesse dia. E aquele irmão falou, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, eu posso falar contigo? Eu falei, pode. E aquele homem começou a desabafar os problemas da vida dele, ele estava muito amargurado, muito entristecido. Aí Deus, depois que ele falou, falei para ele das minhas experiências com Deus, dos problemas que eu já enfrentei, das vitórias que eu já recebi do Senhor, dentro da luta, o aprendizado dentro dos problemas. Eu sei que a gente ficou conversando no meio da rua, acho que uns 15 minutos. Quando acabou aquela conversa, aquele homem me deu um abraço tão apertado, ele falou, irmão, muito obrigado. Olha, eu estava com a minha cabeça confusa, turbada, mas depois que eu conversei com você, irmão, graças a Deus que Deus te colocou no meu caminho, eu vou para minha casa agora aliviado. E aí eu fui em direção à minha casa, eu estava uns 500 metros de chegar em casa. E eu comecei a andar e daqui a pouco o Espírito Santo começou a falar dentro de mim, cadê a sua tristeza? E eu falei, parei na rua assim, falei, eu não estou mais triste. Realmente, estou alegre. O fato de eu, num momento de muita dor, eu poder ajudar alguém, aquilo me trouxe um benefício tão grande. Aquilo me alegrou de tal maneira que a minha tristeza acabou ali. Glória a Deus. Tá triste? Tá com problema? Vai visitar alguém. Irmão, mas eu tô mal. Vai lá, liga, manda uma mensagem. Dobra o joelho, intercede por alguém que está sofrendo, que você vai ver a diferença de Deus na sua vida. Você vai ver a consolação de Deus ser derramada no seu coração. Então vamos fazer aquilo para qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para amar. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus possa falar aos corações. Se concordar, compartilha. Em nome de Jesus.